Você vai ouvir agora Marca Texto. Para ler o mundo a partir das palavras. A apresentação: Aline Dias e Carla Gerson. Boa noite, ouvintes da Espírito Santo FM. Bom dia, ouvintes da Espírito Santo FM, se você está ouvindo no sábado de manhã. Esse é o seu programa de literatura, o Marca Texto. E eu sou a Aline Dias, estou ao lado de Carla Gerson com uma palavra muito especial, porque toda semana a gente guia o programa Marca Texto por uma palavra e escolhe música pela letra. A palavra de hoje é livro. E a gente escolheu fazer esse programa hoje com a palavra livro, porque abril tem datas comemorativas de livro. No dia 2, no dia 18, no dia 23 de abril. Então hoje vai ser um programa que a gente trouxe incentivadoras da leitura aqui no nosso estúdio. A gente trouxe a Taiga Escaramuça e a gente trouxe Ana Paula Lacorte. Se você tiver uma história legal com um livro para contar pra gente, de incentivo à leitura, pode mandar no WhatsApp da Rádio Espírito Santo, 89.1 FM. Qual que é o número? É o 99808-7382. Bom, eu queria fazer uma observação de que as nossas músicas são sempre baseadas na palavra do dia, né? Nossa palavra hoje é livro e a gente escolheu músicas que de alguma forma nos remetem à experiência de leitura, seja por ter a palavra livro na música ou por advir de algum livro ou de alguma poesia ou de algum texto específico. A gente depois vai falar especificamente de cada uma. Queria também pedir para vocês mandarem no WhatsApp, quem quiser mandar uma história sobre algum livro que mudou a sua vida. Porque a gente acredita nisso, né? No poder da literatura, de como os livros podem mudar nossas vidas. E nós vamos conversar sobre isso com as nossas convidadas. Nós, eu, Carla Gerson e Aline Dias, além de escritoras, somos leitoras. Então, óbvio, embora nem sempre óbvio, porque o óbvio precisa ser repetido, nós como leitoras... Aliás, como escritoras, lemos bastante, né? E os livros fazem parte da nossa vida. Eu tenho uma tatuagem que diz: faço meus os livros que eu li, que é um verso de um poema meu que eu escrevi dizendo que antes de escritora eu sou leitora. E isso me constitui de alguma forma, né? Eu acho que a forma como a gente lê a vida, não só os livros, nos constitui. E eu queria conversar sobre tudo isso com vocês hoje, mas antes nós vamos começar com uma música. E vem aí, Livros. Não podia ser outra, né? Livros, de Caetano Veloso. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, nós podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros, desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. É isso aí. Eu adorei que o Caetano falou, podemos simplesmente escrever um. E eu e a Aline somos simplesmente coisa fácil. Pensando sobre o livro, sobre leitura, pensei que ler e escrever são coisas que vêm de uma mesma origem, né? Que é imaginar mundos. É impossível ler sem se entregar a esse exercício de imaginação. E da mesma forma, escrever parte do mesmo pressuposto. Você precisa imaginar, você precisa sair dessa realidade, nem que seja para voltar para a realidade com outro olhar. Gente, esqueci de avisar que hoje a gente está no estúdio com cerca de 30 alunos do Vasco Coutinho. Eu arrisquei 30, contei aqui, certo? 20, né? Tem um bocado de gente aqui. Um bocado de gente. Então o programa hoje é ao vivo mesmo, porque ao tem vivo público. Não, hoje a gente tá ao vivo e com plateia. Gente, deixa eu ver se pega no microfone. Quem gosta de ler, dá um grito. Pegou. Tipo o Silvio Santos, assim, eu tô achando meio Silvio Santos. Quem quer o livro? Quem quer? Agora vai que dá. Eu dou. Olha, deixa eu apresentar nossas convidadas de hoje. Bom, pra quem não sabe, deixa eu me apresentar primeiro, né? Sou Carla Goes, já comecei falando, a Aline já tinha falado no início. Eu sou, além de escritora, uma grande leitora, gosto muito de ler e sou mediadora, junto com essas duas figuras maravilhosas que estão hoje aqui, do Leia Mulheres Vitória. Então, convidamos as duas porque são pessoas que entendem e trabalham com o livro, né? A Taiga está à frente do Leia Mulheres há mais de 8 anos, a Ana também já tem mais de 2 anos, eu sei que elas têm uma experiência grande de leitura, por isso eu achei pessoas excelentes, né, Aline, para conversar sobre livros. Então, vou falar um pouquinho de cada uma. A Taiga é idealizadora e fundadora do Leia Mulheres Vitória, graduanda em Medicina Veterinária e humana de estimação do Jaime e da Rubi. Canceriana, feminista e apreciadora de café e chocolate. E livros. Acrescentei o livro. A Ana Paula é amante de livros, teatro, jogos e tudo que a faça dar risada. É uma contadora de histórias, mas não perde a oportunidade de ouvir uma também. Acredita que conversar sobre livros enriquece a leitura e conecta os leitores. Então já vou começar para as duas fazendo uma pergunta difícil, que eu quero para minha colega de estúdio também, para a Aline, que é qual o livro que mudou a sua vida, né? Se tem algum livro. Às vezes pode ser uma mudança pequena, às vezes mudou a forma de você ver alguma coisa, mudou a forma de você enxergar uma certa realidade, né? E estendo essa pergunta aos nossos ouvintes, mandem aqui para o WhatsApp qual foi o livro que mudou a sua vida. No meu caso, vou começar com a minha experiência, foi o livro da Conceição Evaristo. Conceição, que acabou de ser laureada doutora honoris causa pela UFES, né? Semana passada estava lá. Maravilhosa, esteve aqui no Espírito Santo. Primeira mulher negra a ser doutora honoris causa da UFES, é importante. Uma grande conquista, né? Mais pra gente do que pra ela, porque ela já é doutora honoris causa de várias faculdades, mas pra UFES eu acho uma honra incrível, né? E que não seja a única, né? Vamos deixar que seja a primeira e não a única, isso aí. Ótimo. Então, Conceição, eu li o livro dela mais ou menos em 2020, que foi esse livro de contos, chama Insubmissas, Lágrimas de Mulheres. E é um livro muito tocante, as meninas que leram estão fazendo assim com a cabeça, sim, porque é um livro que trata de mulheres comuns, né? Ela trata de
acho que são, na época eu contei, se eu não me engano, eram 17 histórias de mulheres comuns, mas ao mesmo tempo diferentes e únicas. E com histórias difíceis, algumas menos, outras mais difíceis, mas que ela primeiro me mostrou que era possível escrever dessa forma, de uma forma com muita oralidade e com muita verdade, e ao mesmo tempo de que essas histórias importam. Então foi uma coisa que me impactou tanto como leitora, como me incentivou inclusive a escrever. Na época, depois de ler esse livro, eu escrevi o meu primeiro livro, que foi O Som do Tapa, que é um livro de contos que tem muito dessa referência, né, da Conceição. E você, Aline? Eu estava lembrando agora, no começo, quando você estava falando da imaginação, do poder da imaginação do livro, eu lembro de livros que eu li quando era criança, e tinha um que eu não lembro o nome da pessoa que escreveu, que se chamava O Menino Sem Imaginação. E era um livro que tinha... O menino, ele nunca tinha livro, e ele só via televisão o dia inteiro. Em determinado momento, a história me tocou muito, porque o menino nunca tinha visto uma galinha. E aí, pediram para ele desenhar uma galinha, e ele não sabia desenhar uma galinha, porque ele também não sabia imaginar uma galinha. E aí ele foi tentando criar uma imaginação ali, e aí ele pegou tipo um triângulo com uma outra coisa, um pedaço de pato, coisas que ele já tinha visto na televisão, menos galinha, né? E aí aquilo foi uma virada na vida dele. E foi esse livro que me fez entender o poder que eu tinha na mão quando eu tinha capacidade de imaginação. E essa coisa também, e eu tinha algum, não sei se era desse livro, ou se era a gente falando do rádio também, na época, na época da leitura, conversando sobre o livro, mas eu lembro, e também depois na faculdade de comunicação, isso voltou para mim, porque o livro, ele... Olha, você achou o autor? Gente, é muito bom ter produção. O pessoal do Vasco Coutinho aqui de parabéns. Autor do Menino Sem Imaginação, Carlos Eduardo Novaes. O livro de 1993. Olha já que entregou maravilha. a idade, gente. Eu achei que ela entregou, hein? Eu sou jovem, vi 4 papas. Essa é uma boa referência de idade, né? Quantos papas você já presenciou? Eu só vi 3, né? Mas eu tô pra ver o 4 a qualquer momento. Espero ver o 5º, 6º. Amém. Amém. Olha, vamos lá, sem piada de papa. Só de papo, o resto pode? Papo pode, papa, deixa o papa. Mas tá, então, o livro, o Menino Sem Imaginação. Ele não tinha imaginação, e aí eles falavam do rádio. Porque assim, vocês não estão me vendo, eu sou belíssima, mas cabe a vocês acreditarem no que eu estou dizendo. Sim. E me imaginarem como vocês quiserem. Aí depois eu chego no estúdio, vamos lá de 1,58 m, vocês me imaginam enorme. Enfim, e isso ficou na minha cabeça como algumas ausências, elas dão asas para a imaginação. E o livro, ele te dá um tanto bom de presença e um tanto bom de ausência, que esse livro, O Menino Sem Imaginação, me trouxe. Essa voz que eu mesmo invento, esse corpo que eu mesmo invento, que eles me dão, por mais que esteja muito descrito, é tudo um pouco meu. Eu tô sempre dentro. Eu achei esse livro que você trouxe incrível, assim, eu vou até procurar. Porque uma das perguntas que a gente vai fazer mais pro final, e aí eu já vou lançar aqui pra gente pensar, que é o que faz um livro ser um bom livro. E você falando desse livro, você me puxou uma coisa que eu pensei que é algo que faz muito um livro ser um bom livro, que é ter espaço, que é ter falta. Né? Um livro que entrega tudo, que descreve tudo. A falta é uma pinta, né, Carla Guerça? A falta é uma pinta que você nunca tinha visto. É a primeira frase do meu livro, ela tá aproveitando para fazer uma... Mas vamos lá, Ana Paula Lacorte, conta pra gente. Livro que te marcou. Eu concordo com a Aline. Ei, gente, boa noite. Boa aqui noite. Quem fala é Ana Paula. É um prazer estar aqui na Rádio S. Com todo mundo aqui presente, do pessoal do técnico, tá aqui com as minhas mediadoras do Leia Mulheres, e eu concordo com o que a Carla falou, com o que a Aline falou da imaginação, mas eu queria, porque eu também, quando eu penso num livro que me marcou, me vem muitas imagens, assim, de quando eu era criança, mas eu queria trazer um livro mais recente que me marcou, me trouxe uma perspectiva muito nova. E eu tô pro saco aqui. O livro que me marcou foi A Vegetariana, da Han Kang. Nossa, sim. Ela até ganhou o Nobel, né, da literatura, foi ano passado, isso. E ele me marcou por quê? Porque foi o primeiro livro
que eu participei do encontro do Leia Mulheres. Ai, que lindo! Foi a minha primeira experiência, né, como parte de um clube de leitura. E é uma experiência completamente nova que eu pude sair ali do individual, né, quando a gente lê, apesar de a gente poder imaginar muita coisa, é uma coisa muito individual, né, é uma coisa muito íntima, e eu pude sair dessa experiência só minha e compartilhar essa experiência com outras pessoas. E foi uma descoberta pra mim, né? E aí esse livro me marcou, assim, não tanto pela história, que também é ótima, né? Mas mais por eu poder estar sentada ali, né? A Taiga estava lá no dia, tinha várias outras mulheres, e estar sentada ali e conversar sobre o livro, trocar a experiência. E foi tão importante pra mim que depois eu virei mediadora. E Sim. Estamos aqui hoje, né? E você achou que a experiência foi diferente? Tipo assim, o que você tinha lido, depois você ouvindo as outras, mudou o seu pensamento sobre o livro? Com certeza, aprofundou muito mais a minha experiência, até porque esse livro foi uma leitura difícil, assim, né? Um livro muito denso. E tem muita coisa que eu não tinha pegado e que, ouvindo as pessoas falarem, eu falei, caramba, né? Foi uma intensidade de reflexão muito maior. E você, Taiga Escaramuça? Oi, Qual gente. o seu livro? Boa noite. Boa noite. Vou tentar me acostumar aqui com ouvir minha voz no fone, né? Um pouco esquisito. Mas assim, eu acho que vários livros mudam a nossa vida, né? Ao longo do tempo. Pensando em um só, e eu sempre falo no Leia Mulheres, quando alguém pede assim, alguma indicação para começar a pensar também numa literatura produzida por mulheres, é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, né? Porque ela vai falar justamente desse lugar necessário para mulheres, nós mulheres, né, termos para produzir nossas literaturas, né? Então, é um livro que eu estou sempre lendo e relendo e indicando também, justamente por ela contextualizar no tempo dela, né, que ainda hoje é tão atual o que ela falou, em relação à importância mesmo dessa nossa independência, não só do teto físico, né, mas do teto de criação mesmo, né, do espaço da mulher escritora na sociedade. Então, é um livro que eu acho que sempre que eu leio ainda muda a minha vida. E aí, pegando o gancho em relação às nossas experiências de discussões no Leia Mulheres, eu sempre tenho a impressão, ou melhor, eu acho que eu tenho a certeza de que quando eu estou conversando sobre livros em grupo, eu estou mudando a minha vida também. Porque ouvindo outras mulheres falando das experiências de leitura, isso traz para mim outras perspectivas que eu não seria capaz, às vezes, de elaborar. Então, eu acho que, de certo modo, umas leituras mais e outras menos mudam a nossa vida. E eu acho que isso que é o potente da literatura. A gente conseguir entrar nesse pacto, né, de leitor, escritor, e fazer algo com isso. Que nem sempre é só a materialidade do livro, né, de você pegar e ler, mas conseguir entender mesmo só para a humanidade a partir do que outras pessoas escreveram e isso te acrescentar, né, essas experiências que você nunca vai viver, talvez, mas que por conta dessa leitura e dessa partilha coletiva você consegue sentir um pouco. E quando a gente lê em conjunto, né, eu também participo, além do Leia, eu participo de outros clubes, o que eu percebo é que essas opiniões diferentes também enriquecem, mesmo quando a opinião é negativa. Às vezes a pessoa não gostou do livro. Aí você pensa, nossa, eu adorei, por que a fulana não gostou? Aí ela vai contar, porque bateu num gatilho, numa coisa da vida dela que ela não gosta. Ou até assim, ela estava num momento ruim. E isso eu penso assim, do mesmo jeito que que a literatura muda a gente muda a literatura também, né? O nosso olhar sobre um livro pode mudar esse livro. Isso que vocês estão falando é testemunho disso, que o olhar de outra pessoa sobre o livro mudou o livro para você. Então a gente muda os livros também, né? A Carla, a Taiga e a Ana Paula são mediadoras do Leia Mulheres Vitória, que é um clube de leitura que já existe há mais de 8 anos. A Taiga que trouxe para cá, né, de uma movimentação nacional e que tem mudado
o jeito das pessoas lerem. Não é exatamente mudado o jeito das pessoas lerem, mas tem trazido muita gente para a literatura e tem feito muita diferença na leitura de mulheres. Este programa que você está ouvindo se chama Marca Texto. Se você quiser contar a sua experiência de leitura, você pode mandar no WhatsApp da Rádio Espírito Santo, que é o 27 99808 7382. Vou repetir, 99808 7382. E já chegou uma história aqui, vamos ouvir? Bora. Aqui é a Aline, eu queria falar que eu adoro o programa de vocês e eu gostei muito do tema de hoje, que é sobre como os livros modificam nossa vida e nossa visão de mundo, né? Eu acredito que muitos livros tocam a gente no decorrer do tempo, o livro que a gente lê, um pedacinho, o livro inteiro, sempre fica um pouco, né, do livro na gente, quando é um bom livro, quando é um livro que a gente se identifica. Mas teve um livro em particular que transformou a minha vida de uma forma muito, muito forte, né? E esse livro é Um Defeito de Cor. É um livro que, para além de toda a questão racial, que é num romance de formação, que conta a história de uma mulher que veio escravizada para o Brasil, para além de toda essa história lindíssima e muito rica, a filosofia espiritual que ela descreve no livro me tocou de uma forma muito profunda. Eu que nunca fui uma pessoa religiosa, eu me identifiquei muito com tudo que vinha escrito ali naquele livro, aquela filosofia das religiões de matriz africana, né? Que tudo está interligado, que nós somos um ciclo, né? A natureza está ligada conosco, com os animais, enfim, como se que não é centrada só no ser humano, sabe? Mas também outros elementos da natureza, fora mil outras questões das religiões de matriz africana, né? Em especial o candomblé. Lá ela fala dos voduns, né? Porque na época não é uma religião só, né? Hoje se dividiu, a gente tem só duas, mas antes eram diversas que vinham com os povos de vários lugares da África. Enfim, me transformou profundamente. Eu pesquisei mais, eu hoje procuro saber mais sobre as religiões de matriz africana e eu acho que é um livro, eu acredito que foi o livro que mais me modificou, minha visão de mundo e que modificou mesmo minha vida, tá? Um beijo para vocês. Obrigada, Aline. E agora, antes do intervalo, a gente vai ouvir um outro livro que modificou o Tim Maia. A gente vai ouvir Bom Senso, Tim Maia falando leia o livro Universo em Desencanto. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lendo atingi o bom senso, mas lendo atingi o bom senso, a imunização racional. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mundo, no entanto num segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda, mas lendo atingi o bom senso, mas lendo atingi o bom senso, a imunização racional.
Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda, mas lendo atingiu o bom senso, mas lendo atingiu o bom senso, a imunização racional. Leia o livro Universo em Desencanto. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lendo atingiu o bom senso, mas lendo atingiu o bom senso, a imunização racional. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lendo atingiu o bom senso, mas lendo atingiu o bom senso, a imunização racional. Não perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto. Você está ouvindo Marca Texto. Você está ouvindo Marca Texto. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem embora, que o que você demora é o que o tempo leva. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro, dentro da noite veloz. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro, na cinza das horas.
tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro, dentro da noite veloz. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro, na cinza das horas. Você ouviu Adriana Calcanhoto, Vambora. Eu gosto muito dessa música e estava conversando com a Aline, que escolhi essa música porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro. E no caso o livro aqui é só um objeto, né? O objeto que está usando para sentir o cheiro da pessoa que ela sente falta. Mas eu acho que o próprio livro pode ser um despertador de memória, mesmo sem o cheiro, né? Às vezes a gente lembra a roupa que estava usando no dia que aconteceu uma coisa X. Às vezes a gente lembra do lugar que a gente estava quando pensou tal coisa, quando tomou uma decisão. Às vezes a gente lembra do cheiro, mas eu, por exemplo, lembro do livro que eu estava lendo na época em que eu decidi ter filhos, por exemplo. Eu lembro disso, do livro de ficção que eu estava lendo na época que eu decidi, ou que eu pensei alguma coisa, ou que eu estava na faculdade. Como eu leio sempre, o livro eu associo com épocas da minha vida. Chegou um relato agora pelo WhatsApp da Mirella, e ela fala assim: boa noite, ouvintes. Boa noite a todos do programa Marca Texto. Aqui é a Mirella, e o livro que marcou a minha vida foi o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Na época eu era adolescente, olha como ela lembra da época. E foi como se uma epifania, um soco no estômago. Até hoje, sempre que eu releio esse livro, eu sou uma pessoa diferente. Provavelmente porque ela lembra, né, desse impacto, de como isso foi na vida dela. Queria perguntar para as minhas colegas leitoras, tem algum livro que desperta essa memória em vocês, que se hoje vocês relessem, acho que remeteria vocês a alguma época, algum momento? Taiga, tem? Se não tiver, pode responder. Não tem, Carla, tá viajando. Não, tem vários, né? Vários. Hoje eu vim pensando, assim, em referências de mulheres, né? Por conta do Leia Mulheres. Mas eu até mostrei aqui pra Carla, quando ela tava falando, né? Qual que é o nome dela mesmo, que falou agora? A Mirella. A Mirella falou do livro do Desassossego, né? Do Pessoa, que eu tenho até uma tatuagem, né? Escrito Desassossego, que também é um livro que sempre me impactou muito. E ainda impacta porque é um livro desconexo, né? Cheio de trechos, assim, que não dialogam, é um recorte, esse né? É um livro que ele não escreveu, né? São escritos do Fernando Pessoa que um dia, depois da morte dele, juntaram e fizeram um livro, acho que... Foi compilado. E aí é um livro que tá entre os meus melhores da vida, né? Aquela lista que a gente faz tá na minha biblioteca de Babel, né? E às vezes você abre, pega um trecho e fala, eu lembro quando eu li isso pela primeira vez. E eu só leio assim, esse livro. Ao acaso. Então eu não li ele inteiro ainda. Eu sempre abro ao acaso, anoto alguma coisa, porque eu também tenho essa experiência, assim, de ser uma leitora que tá sempre com um lápis do lado, anotando no livro. E é esse tipo de leitura, não é uma leitura linear, né? Que eu vou pegar do início ao fim. É sempre... Eu acho muito chique a mediadora do Clube Leia Mulheres. Ela tem o quê? O Fernando Pessoa, o tarô dela. Ela vai tirar o conselho do dia, Fernando Pessoa. Não é chique? Às vezes é meio pessimista, Bíblia, né? Mas assim... Ele é denso. Ele é denso, mas vai que chega lá, o conselho é come chocolates, pequena, come chocolates. É melhor do que ter, sei lá, uma playlist da Marília Mendonça igual a gente, né?
Eu gosto também, mas não é oráculo. Fernando Pessoa é um pouco, não é não? Não, ele é maravilhoso. Ele era todo místico, né? Ele fazia mapa astral de todos os heterônimos dele. E foram mais de 90 heterônimos. Peraí, os mapas astral dos heterônimos. Ele fazia. Isso é uma das coisas que eu mais gosto também. Adivinha o signo, Aline? De Fernando Pessoa. Meu pai... Só pode ser geminiano, né? Gêmeos. Gêmeos. Não, gente. Porque semana passada eu tava implicando com geminiana, mas era pela piada. Se você ouviu semana passada, você viu que eu impliquei com minhas 4 geminianas. Mas, que você já virou 8, vai exponencializando e tal. Mas eu gosto de pessoas geminianas, inclusive Fernando Pessoa e todos os seus heterônimos. E você, Ana? O livro que te puxa a memória de algum momento? Ai, gente, eu fiquei pensando aqui nessa pergunta e também vem muita coisa da minha infância, né? Mas eu acho que, de novo, tentando ser mais recente, assim, e ainda homenageando Leia Mulheres, eu queria falar de Os Anos, da Annie Ernaux, que foi um livro que eu li quando a minha avó tinha fraturado o osso da perna, e aí eu tava acompanhando ela nessa época, e eu achei a escrita da Annie fantástica, né? Super diferente, muito narrativa, assim, muito biográfica também, muito né? Intimista, né? Ela Exatamente. conta como se fosse uma amiga, parece. Exatamente. E a minha avó, ela já estava muito idosa, ela já estava com 90 e poucos anos. E ela, depois que ela caiu, ela sofreu uma queda, quebrou o fêmur, né? Ela nunca mais voltou a andar. E ela tava velhinha, mas ela tava muito lúcida, assim, e ela tinha, né, faleceu. É uma memória impecável, e eu lembro de conversar com ela, assim, e ela me contar algumas coisas, assim, do passado, detalhes da vida, ela lembrava de tudo, e eu lendo o livro da Annie... Você identificou, né, a voz. Eu pensei assim, nossa, né, a Annie, ela escreveu, sempre escreveu, né? Publicou o livro dela, mas a minha avó, que tá aqui do meu lado, tem tanta história pra contar quanto. Nossa, sim. E às vezes a gente não para pra ouvir, né? Minha avó faleceu menos de um ano depois. Você sabia mais da vida da Annie do que da sua avó, né? Assim, eu sempre conversei muito com a minha avó, né? Mas é mais nesse sentido de ser rica, as histórias das pessoas à nossa volta são muito ricas também, né? E mesmo sendo coisas simples, né? A minha avó teve uma infância simples, uma infância humilde, uma vida humilde, né? Mas ela sempre teve muito para contar, né? Detalhista também. Ela tinha uma memória impecável. E aí eu acho que eu li 2 livros da Annie, né? Uhum. Mas eu ainda não li outro livro dela depois que minha avó faleceu. Eu acho que eu sempre vou lembrar da minha avó quando eu... É mais do que um livro, é uma escritora que te lembra a sua avó. Exatamente, né? sem dúvida. Isso. E o interessante da Annie Ernaux é que ela realmente fala de um gênero que nem sempre a academia, né, os críticos literários consideram como uma literatura, que é a autobiografia. Autoficção. Né? Autoficção. E eu acho que muito da memória dela, né, também é porque ela escreve diários. Ela mantém diários. Então, até num outro livro dela, que eu inclusive recomendo, que para mim é o melhor dela até agora, é O Acontecimento, ela vai ter esse acontecimento na década de 60, se eu não me engano, e ela só consegue escrever essa história da vida dela 40 anos depois. E ela só consegue também retomar e escrever porque ela tem registros físicos, né? Um diário ali com algumas impressões de leitura, e, enfim. Perfeito. Bom, a gente está conversando sobre livros que mudaram nossas vidas e vidas que mudaram os nossos livros. E eu conversei semana passada com uma amiga que se chama Luísa. E a Luísa é assessora de comunicação do Ministério Público de Goiás. Ela estava me contando sobre um projeto que eles fizeram de leitura. Queria que a gente ouvisse para ter mais uma experiência sobre como livros mudam a vida. Toca aí, Wagner. Eu integro a assessoria de comunicação do Ministério Público de Goiás. E por meio desse trabalho eu fui conhecer um projeto que é desenvolvido com o apoio do MPGO pelo Instituto Federal Goiano e pela Unidade Prisional de Pires do Rio, que é uma cidade aqui no interior de Goiás. E de cara já me emocionou muito que eles construíram uma biblioteca para os reeducandos que participam desse projeto chamado Tessituras dentro do presídio. E o contraste, né, daquele ambiente que é assim naturalmente pesado
com essa sala cheia de livros e mensagens positivas, né, que trazem um acolhimento, já foi muito marcante. Eu fiquei muito reflexiva, assim, com as sensações que aquele ambiente causa numa pessoa que está privada de liberdade. E depois nós entrevistamos um dos detentos que participou desse projeto. Hoje ele está fora da cadeia, está no semiaberto, e ele revelou pra gente o quanto que aquilo foi importante na vida dele, né? Aprender a gostar a ler. E isso foi uma emoção ainda maior para mim, porque ele, enquanto falava, lembrava com clareza dos livros, citava os nomes dos autores e, mais importante ainda, ele falou sobre as lições que ele teve com os livros que leu, falando sobre machismo, mãe solo, negritude, conceitos que com certeza fazem parte da vida, né, e da construção de quem ele é. E com os livros ele ressignificou aquilo, conseguiu olhar para frente e está, né, construindo um futuro diferente para ele. Então, enquanto jornalista, né, o contato com o livro na minha vida sempre foi muito grande. Mas ali, naquela situação, eu pude ver um poder ainda maior da transformação que a leitura pode provocar na vida das pessoas. E são pessoas que precisam muito disso. Então, foi muito especial para mim e eu nunca vou esquecer desse momento. Legal o projeto da Sofia, hein, Carla? É Luísa. Luísa? Oh, meu Deus, estava escrito Sofia ali na tela. Sofia é a próxima. Bom, a Luísa mandou isso num grupo que eu participo, que é o Clube Livrismo. Um beijo pras meninas, deixo aí. E ela tava contando só essa história, né? Como que foi, vocês viram ela contando como que foi transformador na vida dela. E eu falei, opa, vamos contar isso na rádio, porque isso é um exemplo. Aqui no Espírito Santo a gente tem algumas iniciativas assim também, né? Tava conversando outro dia sobre a Kátia, que faz faz uma iniciativa parecida com Lugares de Ler lá no Presídio de Viana. E você estava me contando de um projeto da sua amiga, Aline. Estava contando isso, foi 1900 bolinha, mentira, 2018, lá em Cachoeiro de Itapemirim, a professora Maria Gabriela Verediano. Ela, muito encantada com os textos dos livros dela, do Polivalente aqui da Ban, lá em Cachoeiro, pedi para Maria gravar um áudio pra gente, só que ela estava sem voz, ela fez um negócio de dente, não conseguiu gravar áudio. Então eu vou contar a história do jeito que eu me lembro. E ela falou, nossa, preciso que meus alunos... precisam ler o que meus alunos escrevem, vocês precisam ler o que meus alunos escrevem. E aí, bicho, muito empolgada, juntou com os outros professores ali e resolveram fazer um livro dos alunos do Polivalente aqui da Ban, um livro de crônicas lá em Cachoeiro. Aí, para poder criar esse livro, para poder financiar esse livro, eles fizeram uma vaquinha online. E essa vaquinha online era uma vaquinha de R$1.000, era para custear, assim, coisa básica, revisão, não sei o quê, trabalho básico ali. E fazer uma tiragem pequena. E aí, foi muita gente. O negócio ganhou uma mídia enorme. Aí a Gazeta ainda tinha impresso. Foi de tudo, assim. Apareceu na TV Brasil, TV Cultura Nacional. Que massa, né? E ela conseguiu o dinheiro, né? Conseguiu bater a meta da vaquinha dos alunos dela. E depois o Banestes falou, cara, eu adorei esse projeto, vou financiar o próximo ano. E aí conseguiu fazer o projeto por 2 anos. Teve um livro chamado Coração Está Fermo, foi publicado pela editora Pedregulho, que é esse primeiro livro, e depois teve o Cidades Invisíveis. E o resultado que ela viu em sala de aula foi muito legal, porque depois que eles fizeram os livros, os alunos começaram a se comportar melhor, porque dali pra frente eles eram escritores. Ah, claro. E escritores se comportam muito bem. É verdade, é verdade. Eles têm 15 anos, Carla Guerço. Eles têm 15 anos. Não, mas eu tô brincando, mas eu tô falando sério. É realmente assim, esse projeto que você está contando, além de um incentivo à leitura, é incentivo à escrita, né? As duas coisas. Eles liam mais também, porque eu me lembrei das crianças. E eles começaram a se encontrar, os alunos, por vontade própria, começaram a se encontrar na biblioteca para ler mais livros. E, inclusive, essa palavra está fermo foi porque eles resolveram ler Guimarães Rosa. Olha isso, Teve isso daí também. Maravilhoso. Tem um projeto também que eu acho, né, que eu preciso defender, que é o Leia Mulheres, e a gente já falou bastante sobre hoje, mas eu quero falar um pouco mais, que o Leia Mulheres vem de 2014, né, no Brasil, entrou mais ou menos em 2015, e logo depois a Taiga inaugurou esse clube em Vitória. Queria que ela contasse um pouquinho como que foi esse início, como que veio essa ideia, Taiga, por que trazer o Leia Mulheres em Vitória, o que te despertou essa vontade?
Então, o Leia Mulheres em Vitória surgiu em 2016, né? Lá no Sesc, Glória. E a gente... Foi um projeto difícil de colocar pés, né? De realmente surgir, porque... Como qualquer coisa aqui no estado do Espírito Santo, né, a gente tem algumas dificuldades. Mas eu tive essa ideia justamente pela minha vontade de discutir literatura com outras pessoas. Eu sentia falta desse espaço de partilha dessas impressões de leitura. Você ficou sabendo pela internet? Foi pela internet, foi pelo Leia Mulheres mesmo, né, as fundadoras, que são de São Paulo. E aí eu entrei em contato, né, na época foi mandando um e-mail. A gente foi conversando e aí depois conseguiu o espaço do Sesc, ficou no Sesc uns bons anos. Sim. E agora a gente meio que cada ano tá em algum lugar diferente. Né? A sua intenção era ler em conjunto. Mesmo. Ler em conjunto, porque eu me sentia às vezes muito solitária lendo, né? E aí justamente também ler só mulheres, que eu também não via essa perspectiva essa iniciativa específica, né? Isso, em outros grupos de leitura. Hoje a gente já tem alguns outros grupos de leitura aqui no estado, né? Mas... Que eu não saiba, com esse recorte. Que eu saiba, a gente continua sendo o único com esse recorte. Mas não é que nem franquia, não, né? Por exemplo, a Espírito Santo FM vai até lá em Colatina. Então, se a pessoa estiver de Colatina ouvindo aqui e quiser fazer um Leia Mulheres Colatina, não sei se tem. Tem que entrar em contato com a organização. Isso, a organização nacional, para poder chamar desse nome. Não pode simplesmente falar... para fazer parte da organização. Tem uma organização. Porque a ideia é justamente isso, assim, ser um projeto... unido, né? Tem vários problemas aí, né? Tem umas diretrizes, né? Ele tem é descentralizado, de mas tem... Não. Os livros... Existe uma autonomia das mediadoras. Isso. Porque assim, a gente tá falando de clube de leitura e a gente tem ali nesses clubes de leitura que são mais locais umas possibilidades de a gente ler fora do status quo, da coisa que as pessoas querem que você leia. Mas aí você tá vendo... Eu tenho visto grandes editoras pegando esse... Estão vendo que está dando certo, né? Pegando esse filão e trazendo também isso. Não, agora você vai ler o Clube de Leitura da Companhia das Letras. Nada contra a Companhia das Letras. O Clube de Leitura da Companhia das Letras tem um convênio oficial com Leia Mulheres. Tem um projeto oficial, sim. Mas e outro? Paga elas. Mas a gente, enquanto mediadora, não ganha dinheiro com isso. É tudo gratuito. A gente faz todo um trabalho de propagação da literatura. E a gente também lê o que a gente quiser, a editora que a gente quiser, desde que seja mulher. Né? Então, e o pessoal lá de Colatina, então, se quiser fazer o Leia Mulheres Colatina, pode escolher o que quiser, é só conversar para ficar organizado. Entra em contato. Se quiser chamar Leia Mulheres, tem que ir em contato com a organização. Porque o Leia Mulheres hoje, as meninas que organizaram, né, elas têm o domínio da marca, digamos assim. Então a gente não pode simplesmente fazer produtos, né, e vender produtos, sei lá, uma camiseta Leia Mulheres. Entendeu? Enfim, algumas questões aí um pouco... O Vaguinho tá assim, olha, gente. É porque senão não vai dar pra tocar a última música. E esse assunto é tão maravilhoso de livro, a gente ficaria conversando pro resto da vida. Por muito tempo. Mas eu tenho 2 poemas pra tocar ainda, a gente precisa tocar. Toca seus poemas, Carla Gerson. Vou tocar meus poemas. Eu conversei com algumas amigas escritoras, porque eu queria entender também, assim, além dos livros, que a gente buscou muitas músicas que vieram de livros, né, de experiência com texto. E eu pedi a 2 poetas, amigas minhas, Sofia e Amande, pra compartilhar e para lerem pra gente em voz alta os poemas que elas fizeram com base em música. Então, o primeiro poema que a gente vai ouvir é da Sofia Osório, e ela fez baseada na música da Nação Zumbi, O Sonho. Toca pra gente, Vaguinho, Sofia Osório. A música perdida sem nome. Me sinto perdida nesse mar de confusões. E então o sonho me chega como nas canções. Canta e canta essa música sem nome. Melodia na cabeça, vem e some. Onde foi parar? Ela também se perdeu. Meu som, meu sonho e eu. Essa foi Sofia Osório, o poema está no livro dela, se vocês quiserem conhecer mais, podem procurar no @Sofia Osório. E o próximo poema é da Amande Moreira, é um poema que está no livro Poliamar, Versos de Navegação. E a Amande, ela escreveu esse livro com uma referência com a música do mesmo título. Essa é a música do Rubel, Quando Bate Aquela Saudade. Vamos ouvir o poema. Quando bate aquela saudade. Hoje eu ouvi aquela música
que um dia tu me mandaste e que ditou meu coração, para depois tu me dizeres que não me quer de branco no altar, nem linda, louca e livre. Mas eu sou tão a música do Rubel, e quando bate aquela saudade, eu fico esperando de ti, menino, que se jogue mesmo com medo e mergulhe lá do alto. Quase que eu me joguei, hein, Mandy? Gostei, hein? E agora a gente está chegando ao final do nosso programa. Quero todo mundo Vasco Coutinho falando... Meu sonho, realizei um sonho aqui agora, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que peninha. Que peninha, vai ter que ouvir a Voz do Brasil agora. Deixa a Voz do Brasil. Mas aqui, chama a galera pro Leia Mulheres, gente. Ei, gente, a gente vai ter um encontro nesse próximo sábado, dia 26 de abril. Nossos encontros acontecem no Hub S+, fica aqui na Praça Costa Pereira. Vai ser às 16 horas, eu que vou ser a mediadora. A gente vai falar do livro Este Cabelo, de Jaime Mula Pereira de Almeida. Estão todos convidados, se quiserem conhecer o nosso projeto, Leia Mulheres, podem vir. Não precisa ter lido o livro, não pode precisa. ir lá conversar. E o café é muito bom. Só tem café, tá? E muita gente para conversar, para discutir. A gente acaba que às vezes extrapola, bate um papo sobre a vida. É muito gostoso. Estão todos convidados. Vai ser uma delícia. E notícias em 2 minutos. Deixa eu só dar umas notícias aqui. Festa da Palavra em Itaúnas, de 21 a 24 de maio. Já confirmados. Eliana Alves Cruz, Ailton Krenak, Aline Dias, Itamar Vieira Júnior. A festa é idealizada pela Elisa Lucinda, nossa maravilhosa capixaba. Então, sei que as meninas estão se organizando para ir também lá no Leia, estão fazendo uma excursão. Acho que vai ser show. Encontro na Biblioteca de Vila Velha. Aline Dias, de novo. A Aline tá em todas. Menina, eu tô facinha. Arroz de festa. Aline, Ingrid e Sara, dia 24, agora às 2 horas, vão conversar sobre os livros que elas estão lançando com o apoio da Secult. Isso, eu, Aline Dias, Ingrid Carrafa e Sara Lovati. Ingrid lançou Poemas para Depois do que o Fim do Mundo Passar, Sara lançou Cardápio, eu lancei Bagunça, e a gente vai conversar sobre os livros na quinta-feira, às 14 horas, dia 24, quinta-feira na Biblioteca de Vila Velha, e segunda-feira, dia 30, na Biblioteca Municipal de Vitória, na Cidade Alta, às 18 horas. Você sai da Cidade Alta, na biblioteca, às 18 horas, depois de participar de um sarau comigo, Sara e Ingrid, e vai pro Encontros Literários com nosso querido Hugo Stanislau e o nosso querido Casella Lontra Marques, que vão estar no Sônia Cabral às 19h30. Roteiro pronto já, a Aline fez o roteiro. Tudo que você vai fazer, come antes, passa ali, come a barrinha de cereal do governador no Itamar. Come aonde? Já tem um lugar certo? No Itamar, barrinha de cereal. Itamar, tá e a gente vai tocar música agora? Não vai ter última música, o Vaguinho falou. Vai ter última música, E nosso YouTube, Carla, nosso YouTube. Sim, nós já estamos com alguns dos episódios disponíveis no YouTube. Procurem lá, Programa Marca Texto é o nome do nosso canal no YouTube. E com o tempo, todos os episódios estarão lá. Palmas pra gente! Agora fui eu, hein? Bora pra última música. Marisa Monte, tem um trechinho de Arnaldo Antunes citando um trecho de Essa de Queiroz maravilhoso. Toca pra gente, Vaguinho. Até semana que vem, gente. Até semana que vem, gente. Semana que vem com Ingrid Carrafa. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Você ouviu Mar Texto. Para ler o mundo a partir das palavras. A apresentação: Aline Dias e Carla Gerson.